deu Oscar Piastri numa corrida super equilibrada da Fórmula 1 aqui no Azerbaijão, que deixou a gente com aquele gostinho de que parece que a gente está vendo só o começo do que o Oscar Piastri pode fazer na Fórmula 1. Mas a enorme maioria das perguntas, eu acho que foram uns 40% das perguntas que eu recebi lá no meu Instagram, MyF1Life. Então, se você quiser participar do Ju Responde, é só me seguir lá e depois de cada corrida, nos stories eu abro uma caixinha de perguntas, você fica à vontade para perguntar. A enorme maioria das perguntas foram diferentes formas de perguntar a mesma coisa. Bortoleto, quais são as chances? E Franco Colapinto, como esse início muito bom de carreira dele pode atrapalhar, ou se pode atrapalhar as chances do Bortoleto na Fórmula 1 em 2025. Além desse imbróglio aí, eu também vou falar sobre a ordem de equipe na McLaren depois da vitória do Oscar, se muda alguma coisa, por que o Leclerc não conseguiu dar o troco no Oscar Piastri depois de levar a ultrapassagem, quem foi o culpado na briga entre o Sainz e o Pérez, também sobre a asa traseira da McLaren, o motor meio estranho do Lewis Hamilton, a troca de motor meio estranha do Lewis Hamilton e o ritmo da Red Bull, o que a gente pode esperar para Singapura. Então vem comigo, começando com o Colapinto. Alguma chance do Colapinto roubar essa vaga do Bortoleto na Sauber Audi? Bom, no sábado, ainda depois da classificação, eu fui falar com o pessoal mais próximo do Colapinto para entender a situação. A pergunta foi, ele fala com a Sauber? E a resposta, assim, olharam para mim e falaram, não, como se fosse a pergunta mais absurda da face da Terra. E aí eu fui entender um pouco mais a situação. Ele não tem um orçamento para fazer a Fórmula 1 como titular no ano que vem. Se fala no orçamento algo em torno de 15 milhões, 10, 12, 15 milhões de dólares para fazer a Fórmula 1 ano que vem na vaga da Sauber. Então, ele não tem esse tipo de orçamento e também ele estaria preso ao contrato dele com a Williams. Ele tem um contrato de piloto, a ideia é ele fazer um contrato de piloto reserva com a Williams para o ano que vem, fazer essas 9 corridas agora, mostrar um bom serviço e daí ficar como um reserva de luxo ali, atento a qualquer movimentação que possa haver no mercado para 2026. Claro que tem toda aquela indefinição sobre o que o Max Verstappen vai decidir fazer, e ele saindo lá da Red Bull começa a mexer um monte de peça, e aí o Colapinto tentaria se encaixar no grid, prioritariamente na Williams, sabendo que o Carlos Sainz pegou essa vaga na Williams já de olho no que ele pode fazer se houver algum movimento lá em cima, né? Então, é essa a tática aí do Franco Colapinto, ele não conversa com a Sauber. Sobre a Sauber, o piloto que eu estou tentando entender a situação, porque no meu entendimento agora, dia 16 de setembro, ele está livre para negociar com qualquer outra equipe, ele não está mais preso à Red Bull, mas isso é algo que eu não consegui confirmar oficialmente com a Red Bull ainda, é o Liam Lawson. Então, em teoria, ele está liberado. E o que até aquela coisa de Red Bull, o Marco diz uma coisa, o Horner diz outra coisa. O Marco diz, não, ele vai estar em uma das nossas 2 equipes no ano que vem, isso vai ser anunciado depois de Singapura. E o Horner falou, não, inclusive ele pode estar livre, isso não está definido ainda. Então, eu quero entender melhor essa situação do Liam Lawson, porque eu sei que a Sauber, no passado, já entrou em contato com a Red Bull para entender a situação do Lawson. Esse no passado é quando o Andrea Seidl estava lá. Eu não sei se o Binotto teria interesse no Lawson, mas é um nome para se ficar no radar também, por causa do que ele fez quando ele foi substituto do Daniel Ricciardo e essa situação dele poder estar livre no mercado. Você podia fazer um apanhado real da situação do Bortoleto, porque eu não aguento mais a mídia clickbait do Brasil. O próprio Gabriel me disse, a mãe dele, a Andrea, me disse também que eles estão dando risada quando vem muitas matérias, às vezes assim, falam, nossa, tem um monte de gente sabendo muito mais do que nós estamos sabendo. E até a Fórmula 1 tá meio que um assunto meio proibido, entre aspas, dentro da família ali,
Porque eles não querem jogar mais pressão no Gabriel. A situação é a seguinte, eles fizeram tudo que eles poderiam fazer e o Gabriel está fazendo tudo que ele poderia fazer. Do lado dele é focar no campeonato da Fórmula 2 e bem na Fórmula 2, agora ele é o líder do campeonato da Fórmula 2, no momento em que o Hadjar, que é o rival dele ali, estava cometendo alguns erros. Eles conseguiram um bom orçamento, eles conseguiram colocar o Gabriel com um management experiente, com o pessoal que trabalha junto com o Fernando Alonso lá, e eles deixaram essa parte de contrato na mão deles, que entendem mais. Da parte deles consegue o orçamento, consegue o resultado, e para o Gabriel também é importante o que ele faz com a McLaren. Então ele está fazendo o simulador direto lá na McLaren, ele inclusive tem, trabalhando com ele, um engenheiro que é espanhol, chama José, ele trabalhou com o Lando Norris também, então é um cara com experiência de Fórmula 1, sabe o que é preciso para estar lá, é um cara da McLaren que trabalha diretamente com o Gabriel e que ajuda ele nessas sessões, na Fórmula 2, mas também nas sessões de simulador, que, como eu já disse antes, são muito importantes para as equipes da Fórmula 1 fazerem a avaliação, assim como foi o teste que ele fez, e pelo que eu sei, o teste que ele fez foi positivo. Por tudo isso, que eu fiquei muito surpresa quando eu li na imprensa brasileira, a McLaren liberou o Gabriel. Se a McLaren liberasse o Gabriel, seria algo ruim para ele, porque ia querer dizer que a McLaren não viu nada de especial nele. E o que eu chequei em off, e depois eu perguntei em on, na entrevista coletiva, na frente de todo mundo, para o André Stella, foi justamente sobre isso. A minha pergunta foi, se o Binotto chega para você e fala, nós queremos o Gabriel, o que você vai dizer para ele? Aí o André falou, se isso acontecer, eu vou falar para ele o seguinte, o Gabriel, para mim, me lembra a ascensão do Oscar Piastri, me lembra o estilo do Piastri de ser um cara humilde, que escuta a gente, que está sempre preparado para aprender. Tudo que ele faz dentro da equipe, ele faz com uma postura muito boa, de aprendizado mesmo. E ele dentro da pista muito consistente, me lembra muito o Oscar Piastri em muitas coisas. E isso ele falou depois de rasgar elogios para o Oscar Piastri, que ele claramente adora o Piastri, isso já ficou muito, muito claro. Então eu diria para o Binotto o seguinte, eu vejo o Gabriel como parte do futuro da McLaren. Não para o ano que vem, para o outro, não vou falar nada disso, porque a gente está muito feliz com os nossos pilotos. É claro que o André Stella não vai falar mal dos seus pilotos titulares, mas nós, como McLaren, queremos mantê-lo na nossa família, porque nós vemos o Gabriel com um futuro aqui dentro. Ao mesmo tempo, eu não quero que um piloto tão talentoso não tenha uma chance. Então, o que eu diria para o Binotto podemos encontrar uma solução desde que ele continue com uma relação com a McLaren. Essa foi a resposta dele e, em off, a McLaren deixa muito claro que quer manter, sim, uma influência sobre a carreira do Gabriel, o que significa que eles veem algo muito especial dele. Então, isso é algo bom. Se isso vai ser algo bom para o outro lado, porque aí são vários players, né, na jogada. Você tem o Gabriel querendo ir para o grid, você tem a McLaren falando, a gente está apostando nesse talento aqui, a gente não vai deixar, a gente acredita nele, a gente está gostando do que a gente está vendo, a gente não vai deixar ele embora assim, fácil. E você tem, de um lado, esse projeto da Sauber Audi. O Binotto acabou de chegar lá, também falei com pessoas que são próximas a ele, que conversaram com ele recentemente, ele não estava aqui em Baku. E o que foi falado é que ele está muito impressionado, negativamente, com o tamanho do desafio que ele tem pela frente. Realmente, eu convido quem tem F1 TV a ouvir o rádio do Bottas e do Joe durante uma corrida, durante uma sessão. Só tem problema. E é problema assim, é básico. Começa a corrida, falam pro Joe, esquece, a sua bateria não está funcionando. Ou, Joe, esse treino livre sem DRS, você não está funcionando direito. Isso acontece muito. Então,
É uma equipe que, como aconteceu com a Williams por muitos anos, como aconteceu com a Alpine, naquele finalzinho de era Lotus ali, ficou faltando investimento por um bom tempo, então tem muita coisa para ser arrumada. Dentro desse contexto, e o Binotto é um cara super pragmático. Deixa eu só voltar numa historinha de quando ele estava na Ferrari e ele viu, claro, tinha um monte de problema de estratégia na Ferrari. Qual que é a reação, primeira reação que se tem numa organização como a Ferrari? Cabeças vão rolar. A estratégia tá ruim, cabeças vão rolar. E ele segurou todo mundo lá, não vai rolar ninguém, a gente vai entender o que tá dando errado e a gente vai entender como que a gente vai melhorar isso. O que estava dando errado? Não era a decisão da estratégia, era o modelo de pneu que eles falam, né? Os engenheiros tentam fazer um modelo de como vai ser o desgaste nas mais variadas situações e com base nisso eles colocam as informações no software deles para dar a melhor estratégia possível. Essa informação inicial estava errada. Então o que o Binotto fez? Foi contratar um cara que estava na Mercedes, que é muito bom com pneu, foi contratar ele para a Ferrari, para essa informação que alimenta o software, para ela estar certa. E hoje a gente tem a Ferrari, depois de um bom tempo, porque isso demora tempo, a Ferrari está acertando estratégia. Não é porque mudou um, mudou outro, porque eles mudaram a informação que estava sendo usada. Então o Binotto é esse tipo de cara. E ele está vendo que ali é longo prazo. E pelo que me foi dito, em relação aos pilotos, a leitura dele seria que é melhor, então, ter um cara mais jovem, porque a gente vai usar o talento dele lá na frente, não agora. É isso, mas se isso está decidido ou não, essa é a parte que ninguém sabe, que o Binotto joga com as suas cartas muito próximas dele. Até o próprio Gabriel estava muito aflito. O Gabriel estava me perguntando o que eles estão falando lá na Fórmula 1. Porque ele quer entender qual que é a situação. Ele espera que as coisas sejam resolvidas antes do Qatar, mas tem bastante tempo até o Qatar. Ele deve fazer um outro teste, isso é importante, fazer teste de pista. E tá essa a situação, né? A parte que é o mais difícil de entender é justamente o que está na cabeça do senhor Mattia Binotto. Qual o diferencial do Colapinto para que ele esteja fazendo corridas tão boas, mesmo não sendo tão experiente? É uma boa pergunta, porque a trajetória dele desafia um pouco o que as equipes estavam vendo, né? Vamos colocar os pilotos que a gente acha que são bons da Fórmula 2 no simulador e na pista, para a gente ter mais noção, porque os resultados em si da Fórmula 2 são meio sobe e desce, são muito aleatórios e a gente não está conseguindo avaliar pelos resultados da Fórmula 2. O caso do Colapinto, o que ele tem de experiência de pista? Ele andou em Abu Dhabi, no teste de jovens pilotos, depois ele andou no FP1 em Silverstone, foi muito bem inclusive, e foi direto para um final de semana em Monza. E mesmo assim ele está andando bem. Tem alguns elementos aí. O lado da equipe. Esse carro melhorou bastante. Hoje o Alonso estava falando que ele acha que a Haas e a Williams estão melhores do que a Aston Martin. E isso coloca a Haas e a Williams nessa posição aí dos últimos, brigar pelos últimos lugares nos pontos, né? E principalmente numa corrida dessa, que você teve dois carros lá da frente batendo, o Hamilton lá para trás, eu vou comentar sobre o Hamilton depois, e uma corrida que oferece mais oportunidade de pontos, e eles pontuaram com ambos os pilotos. Então tem a Williams, agora um carro, se o carro é mais rápido, geralmente é um carro mais fácil de pilotar do que um carro que está lá na rabeira. Então talvez tenha esse elemento da Williams, e um elemento que ele estreou em Monza, que é uma pista um pouco mais simples. Agora Baku, sim, Baku realmente foi muito impressionante por duas coisas. A classificação é difícil em Baku, mas essa corrida também foi uma corrida muito de
luta contra o graining, né, a granulação do pneu. Os pilotos falando que o pneu estava abrindo, que é como eles descrevem, como eles sentem que acontece com o pneu. Eu expliquei bastante sobre graining. Gleining é ótimo. Na última corrida, no último Te Responde, e recomendo voltar para lá, que eu não vou explicar tudo de novo, mas é algo difícil de ler, e principalmente se você não tem a experiência com um carro de Fórmula 1, com todas as ferramentas que você tem à sua disposição para mudar os parâmetros do carro. E até pilotos muito experientes como o Daniel Ricciardo estavam sofrendo nessa corrida, mudando um monte de coisa lá e nada funcionava. De uma hora para outra ele mudou uma coisa lá que começou a andar meio segundo por volta mais rápido. E ele falou, a gente precisa entender o que aconteceu, que eu não estava entendendo. Então imagina o Colapinto lá, indo bem numa corrida tão complicada. E aí entra uma coisa que eu estou achando muito interessante da abordagem dele. A abordagem dele é o seguinte, eu não entendo nada desse carro. Tem muita coisa que acontece ao longo do final de semana de corrida que eu não entendo por que aconteceu, por que deixou de acontecer. E a abordagem dele é deixar isso muito claro para a equipe, falar para o engenheiro, me fala tudo. Me dá todas as dicas possíveis e imagináveis e eu vou tentando tudo o que você me falar e uma hora vai dar certo. E essa tem sido uma abordagem bastante boa, e do lado do engenheiro dele também fazendo um trabalho muito bom de guiá-lo aí na direção certa. Eu acho que ele vai cometer ainda alguns erros. Ele teve um erro na classificação em Monza e teve um erro também no FP1. É normal, mas esse tipo de atitude, a maneira como a equipe está recebendo isso, tudo está se casando muito bem pro Colapinto. Uma história muito legal dessa segunda metade aí do campeonato. Mas teve uma grande disputa pela vitória nessa corrida, né? Falando aqui, não fala da corrida. Porque o Leclerc não conseguiu devolver a manobra que o Piastri fez. Então, dentro desse contexto de graining no pneu, como eu expliquei no último Ju Responde, é um risco muito grande você forçar muito o ritmo no começo. Porque se você coloca muito calor, muita temperatura no pneu logo no começo, isso vai prejudicar depois, porque isso vai causar o graining e depois você vai sofrer com falta de aderência no meio do seu stint e vai ter que controlar tudo isso para passar por essa fase e para vencer a batalha contra o graining. Mas o Oscar Piastri, ele percebeu isso com o pneu médio, forçou muito com o pneu médio, destruiu o pneu dele, viu o Leclerc abrir 5.9 antes de parar. Mas depois, quando ele colocou o pneu duro, o engenheiro falou assim, vai com calma que você viu o que você fez com o seu outro pneu. E ele falou, sei. Não foi com calma e passou o Leclerc. Qual que é o pensamento ali? Se você forçar o seu pneu, correr esse risco, mas passar o cara, aproveitar que você está com muito mais aderência ali no começo da sua vida útil do pneu e passar o piloto que está na sua frente, aí depois você pode controlar o ritmo. E foi isso que o Piastri fez. Poderia ter dado muito errado, ele poderia ter forçado e ali no começo destroçado o pneu dele, o pneu ia abrir muito antes dos outros e de um jeito muito pior do que os outros e ele não ia conseguir passar de jeito nenhum. Mas deu certo porque ele fez essa manobra funcionar. O André Stella falou que ele ficou assim, porque ele viu que o Piastri veio de muito longe para fazer essa manobra em cima do Leclerc. Ele ficou meio em dúvida se o Piastri ia conseguir, mas ele conseguiu. Depois, o próprio Leclerc pensou, eu vou conseguir. Lembra que o Leclerc ele fala, gente, mas eles estão forçando muito. É exatamente por isso, porque o Leclerc estava ouvindo o engenheiro. Provavelmente o engenheiro falou, não, cuida desse pneu aí, que esse pneu vai ter graining, vai ser horrível. E os outros não estavam cuidando. Ele, gente, a gente cuida, não cuida, o que a gente faz? Então ele achou que em determinado momento o Piastri iria sofrer com esse pneu e ele iria conseguir passar. Ele falou, eu achei que eu ia devolver fácil. Mas aí o que o Piastri começa a fazer? Esse carro da McLaren tem uma tração muito boa, então ele usa a tração do carro na última curva, consegue fazer
O Leclerc ele vai conseguindo chegar por causa do vácuo, por causa do DRS e tal, mas ele não chega perto o suficiente para tentar uma manobra e o Pierre, de novo, o Piastri, ele vai para dentro na primeira curva, ele faz a primeira curva meio no meio e consegue segurar a posição. Ele fez isso volta atrás de volta e conseguiu, então o Leclerc estava sempre 0,4, às vezes 0,2 atrás dele e não conseguia passar. Então, teve esse risco que o Piastri assumiu, que eu imagino que seja algo que ele pensou depois das últimas corridas. E aconteceu nas últimas corridas dele chegar, inclusive no próprio Leclerc, e não conseguir passar porque ele não passou logo de cara. Com esses pneus, você tem que correr o risco, forçar mais o pneu, e se o pneu for abrir, depois que abra, mas você vai estar na frente e você vai poder controlar o ritmo, é claro, sempre é melhor você tá na frente com ar limpo para você controlar a temperatura do pneu, que esse é o grande segredo aí contra o graining. Como ficam as regras papaya depois da vitória do Oscar? O André Stella falou o seguinte: a ideia das regras papaya é ajudar o outro, primeiro para beneficiar a McLaren e em segundo plano beneficiar o Norris, porque ele está mais próximo do Verstappen na luta pelo campeonato de pilotos. O objetivo primordial da McLaren é o campeonato de construtores, eles agora são os líderes do campeonato. Mas ele disse que depois dessa vitória, porque ele teve essa conversa com o Piastri de, olha, pode ser que você tenha que desistir de uma vitória por causa do Lando, por causa do campeonato do Lando. Tudo bem, você vai entender que é algo que você vai fazer agora, mas não quer dizer que vai ser sempre assim. Porque você está no seu segundo ano ainda, você está evoluindo ainda, voltando num ponto que é claro, muito claro, que o André Stella vê muito futuro no Piastri, por isso que ele toma tanto cuidado com essa coisa de primeiro e segundo piloto. Ele falou depois dessa corrida aqui em Baku que temos 2 primeiros pilotos. Então, ele não quer essa coisa de primeiro e segundo piloto, ele não quer uma regra, ou várias regrazinhas, se tiver em tal cenário é isso, tal cenário é aquilo. Ele quer um princípio, o princípio é primeiro a pontuação da McLaren, depois a pontuação para ajudar o Lando para o Mundial de Construtores. E ele disse que depois dessa corrida eles vão conversar de novo. Então é uma coisa que ele quer ajustar corrida após corrida. De quem foi a culpa no acidente entre o Sainz e o Pérez? Eu me surpreendi muito com algumas pessoas culpando o Sainz. Não consigo ver como que ele teria culpa. Ele toma a linha, o traçado dele mesmo, e ele tem o direito de fazer o traçado dele mesmo, porque o Checo Pérez, ele está atrás, e mesmo o Sainz indo um pouco para onde o Pérez está, ainda assim o Sainz está deixando espaço de muito mais do que um carro entre ele e a linha branca, e é isso que ele tem que fazer. É isso que diz a regra. Então, não tem nada de errado no que o Sainz fez. O que aconteceu foi que o Pérez achou que o Sainz, sabendo que ele estava ali, não iria continuar fechando ali. E aí ele continuou na linha dele também. Como ele é o piloto que está atrás, ele tem mais a visão total do que está acontecendo. Então, cabia a ele também ir para o lado, até porque havia espaço para ele fazer isso. Alguma informação sobre essa asa traseira da McLaren flexionando e criando um DRS extra. Um DRSzinho extra, né? Então é isso, é como se a asa da McLaren parece que quando está em alta velocidade, parece que como os materiais são flexíveis ali, no cantinho da asa, quando termina a parte laranja da asa, parece que abre uma boquinha pequenininha dos dois lados. Eu fui perguntar para fotógrafos espiões. Todas as equipes têm fotógrafos espiões e o que acontece é que eles são brifados pela equipe e falam, queremos que você tire foto disso aqui, desse carro. E eu fui atrás de gente, inclusive, que trabalha para a própria Red Bull, que está muito de olho nessas asas da McLaren. E ele me falou, não me pediram nada sobre a asa traseira. Então, ainda não estavam tão de olho nessa asa traseira, me pediram muito da asa dianteira, eles estão em cima dessa asa dianteira. E agora estão em cima, não para reclamar para a FIA, porque já reclamaram, mas para copiar. Porque a FIA deixou muito claro que é o seguinte, qual que é a regra?
A regra é, não pode ter nenhuma peça aerodinâmica que se mova. O problema dessa regra é que, pelas forças que atuam no carro, é impossível que peças não se movam. Elas vão chacoalhar, elas vão se mexer. A questão é definir o que é um movimento involuntário, um movimento que vem dessas forças, e o que é um movimento controlado pelos engenheiros. Os engenheiros trabalham no limite disso. Acontece que, como a FIA policia isso com testes de carga em cima dessas asas, e a McLaren passa em todos esses testes, o que foi pedido pela Ferrari e pela Red Bull, já faz um tempo que está tendo essa conversa, para eles mudarem o teste, para eles mudarem a maneira como isso é feito. E a FIA olhou as asas e falou, para a gente está tudo bem, eles podem continuar, se vocês quiserem, vocês copiem. Se a gente for mexer alguma coisa, vai mexer para o campeonato do ano que vem, não vai mexer para agora. Essa é a posição da FIA. Então agora cabe a Red Bull, a Ferrari, a todo mundo correr atrás. Isso está ainda mais focado na asa dianteira. A asa dianteira que está mexendo, ela roda, tá uma beleza aquela asa dianteira da McLaren, e segundo a FIA é legal. Então os outros correndo atrás disso. E agora vamos esperar outras corridas, talvez Singapura não, porque Singapura é um circuito um pouco diferente, para ver se mantém esse movimento. Mas é um movimento bastante pequeno, e pela velocidade de reta sem DRS, porque aí vai valer quando eles estão sem DRS. Não é uma velocidade de reta tão maior assim. Então vamos ver se é isso mesmo, se deu impressão por causa da luz, alguma coisa assim. Mas os fotógrafos espiões ainda não foram instruídos a ficar muito em cima da asa traseira, não, da asa dianteira, sim. Por que essa troca de motor do Hamilton em um circuito difícil de ultrapassar? Ele realmente não estava muito feliz. Ele foi perguntado, por que você fez isso? Ele se classificou em 7º, né? Então, não é normal uma equipe fazer essa troca de motor, que é uma troca que não é que estava alguma coisa quebrada, é uma troca só para ele ter motores suficientes para ir até o final da temporada sem precisar levar mais punição. É normal você ver o piloto fazendo isso quando ele está largando lá atrás já, né? Porque vai perder 1, 2 posições e ganha um motor novo. Mas ele estava largando em 7º e não é uma pista que dá para ir passando todo mundo. Então, por isso é uma decisão um pouco estranha da Mercedes. Ele disse, primeiro que, porque ele estava nessa situação, ele teve um problema lá na Austrália. Então, desde a Austrália, a Mercedes já sabe que ele precisaria levar uma punição e estava estudando aonde ia levar essa punição. Ele, depois da corrida, falou, foi uma decisão da equipe, pergunta para eles, não estava muito feliz. Ok, vamos perguntar para o Toto Wolff. O que o Toto disse é que, pela maneira como estavam os motores dele, ou seria a troca aqui, ou seria a troca em Austin. Porque Singapura, se é difícil ultrapassar em Baku, imagina em Singapura. Singapura não era uma opção. Então seria aqui ou em Austin. E eles acreditam que eles têm uma chance que o carro vai se adaptar bem em Austin. Então eles não queriam correr o risco de afetar o resultado lá de Austin. Lembrando que depois de Austin tem uma corrida que força muito o motor, que é no México. Então por isso eles tomaram essa decisão. Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão que eles viram, a gente vai jogar a corrida no lixo, mas eles decidiram jogar essa corrida no lixo para não jogar Austin no lixo, que eles acham que eles podem lutar por coisas melhores por lá. E finalizando aqui, o Ju responde, se a Red Bull sofreu numa pista em que eles não são tão ruins assim, eles vão sofrer ainda mais em Singapura? Algumas coisas aí, né? A Red Bull sofreu, o Pérez estava a 2 segundos do líder praticamente a corrida inteira, mesmo andando na turbulência de 2 carros. Os 2 pilotos da Red Bull falando bem do carro, falando bem da atualização, mais animados, um conjunto entre a atualização, que inclusive o Pérez falou foi a primeira coisa nesse ano que a gente colocou no carro e que deu certo, e aprendizados que eles tiveram com a corrida de Monza que eles aplicaram no carro e que deu certo. Tá, mas por que o Max ficou lá para trás? O Max cometeu um erro, o lado da garagem do Max cometeu um erro no acerto do carro entre o FP3 e a classificação, algo que eles entendiam que ia fazer o carro melhorar, acabou piorando
O que o Max relatou é que a traseira do carro estava saindo de contato, perdendo contato com o solo. E aí é claro que com menos peso no solo você não tem tanta aderência para pilotar o seu carro. Então ele não estava preocupado, foi um Verstappen bem diferente daquele depois da Itália, falando, não, desse jeito não dá para ganhar o campeonato. Ele falou, não, a gente errou no acerto e tal, mas o carro melhorou. E ele falou, inclusive, a gente pode se surpreender com esse carro em Singapura. Singapura, o ano passado, foi de longe a pior corrida da Red Bull, quando a Red Bull tinha um carro muito mais superior e eles perderam aquela corrida, e foi um conjunto entre característica do carro e outro erro na configuração do carro. Então, esse erro eles não devem cometer novamente, que eles sabem o que aconteceu o ano passado, mas o carro deles hoje está no bolo. Tá no bolo ali, são 3 equipes que estão no bolo, dependendo da pista, essa terceira equipe é a Mercedes, dependendo da pista, essa terceira equipe é a Ferrari. Em Singapura deve ser a Ferrari novamente, né? Tem o nome da Ferrari escrito na pista de Singapura, e a McLaren deve ir bem também. E a Red Bull, vamos ver se essa sensação positiva dos pilotos, se ela também serve para Singapura. Mas eu não vejo isso que eles sofreram, não. O que aconteceu com o Max foi um erro lá na configuração do carro. E já na próxima semana, nesse final de semana, tem a corrida de Singapura. Eu já, à noite, acho que quando vocês estiverem assistindo o Ju Responde, eu já vou estar voando para Singapura e depois eu volto depois da corrida para contar tudo o que aconteceu por lá para vocês. Até mais!